Victor Carnevalho lá para abordar um assunto muito importante que muitas pessoas vão gostar, que é o que? Sobre o FGTS. Então, para você que tá ligadinho com a gente, fique ligadinho aqui que você vai saber tudo sobre esse assunto tão importante para você, tá bom? É isso aí. Boa tarde, Dr. Victor. Seja novamente bem-vindo ao nosso programa Tarde de Sucessos aqui na Caminho Seguro. Desde já agradecendo a sua participação novamente. Boa tarde, Michael. Boa tarde a todos os ouvintes. É sempre uma alegria poder estar participando do seu programa todas as quintas-feiras. Bom, gente, é isso aí então. Como a gente falou aqui, a gente vai falar hoje sobre o FGTS. Um assunto tão assim, né, falado que, como se diz, é praticamente um benefício que muitas pessoas gostam dele. Mas vamos entender certinho o que é o FGTS com o Dr. Victor. Bom, Dr. Victor, como primeira pergunta, o que significa ou o que é o FGTS? Bom, Michael, há poucas semanas nós trazemos aqui um assunto relevante sobre o FGTS, na questão da sua correção, né, que poderá beneficiar milhares de trabalhadores aí. Estamos às vésperas da decisão do Supremo Tribunal Federal, mas hoje nós vamos falar do FGTS em si. E para falarmos do FGTS é preciso voltarmos no tempo. Antes da Constituição Federal, o trabalhador, a trabalhadora, que após 10 anos de efetivo serviço, ou seja, trabalhando numa empresa, ela tinha direito à chamada estabilidade de emprego. E essa estabilidade é prevista até hoje no artigo 492 da Consolidação das Leis do Trabalho. Os mais velhinhos vão se recordar que nós chamamos essa estabilidade de estabilidade decenal. Acontece que houve uma grande pressão dos empresários para que essa estabilidade acabasse, né? E começaram a estudar uma nova opção. Com isso veio o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS, que nada mais é do que um valor depositado numa conta vinculada do trabalhador como uma indenização para que ele possa utilizar esse dinheiro no momento em que ele, numa emergência e outras situações que a lei ela prevê. Acontece que, com a chegada do FGTS, até então, o trabalhador poderia optar em ficar com a estabilidade decenal ou pelo FGTS. Com a Constituição Federal de 1988, o FGTS passa a ser a opção única e exclusiva. Hoje não há mais possibilidade do trabalhador optar, por exemplo, pela estabilidade decenal, mesmo que ela tenha previsão na CLT. O FGTS ele trouxe uma flexibilização muito grande e fez com que ocorressem muitas demissões quando ele chegou, né, no Brasil. Mas o intuito maior era desonerar as empresas, que tinham que ficar com aqueles empregados que obtinham a estabilidade decenal e não poderiam mandar esses empregados embora. Então, em 1990, se criou a Lei 8.036, que veio disciplinar o FGTS. E é importante dizer aqui, o FGTS não é um tributo. Por que não é um tributo? Porque ele é uma exigência eminentemente trabalhista. O FGTS não é destinado ao Estado, mas ele vai para o trabalhador. Isso está previsto na súmula 353 do Superior Tribunal de Justiça. Então, portanto, todos os empregados urbanos, rurais, devidamente registrados, têm direito a receber o FGTS, independentemente da duração do contrato de trabalho que ele esteja participando, ali esteja vigente. Bom, Dr. Victor, e como que deve ser pago o FGTS? O FGTS ele sempre será pago pela empresa, tá? Pelo empregador. Ele é depositado numa conta vinculada do empregado, ou seja, do trabalhador, da trabalhadora, junto à Caixa Econômica Federal, até o 7º dia do mês, subsequente à prestação do serviço. O que chama atenção é a porcentagem de pagamento do FGTS. Em regra, se paga 8% da remuneração paga no mês anterior, ou seja, eu pego como base o que eu recebi no mês passado
os 8% do que eu recebi será integrado no FGTS do mês seguinte. Acontece que em algumas situações essa porcentagem muda. Por exemplo, no contrato de aprendizagem. Nesse tipo de contrato, a porcentagem de pagamento do FGTS cai consideravelmente. Não será 8%, mas apenas 2% de FGTS. Um outro ponto importante, em 2015, se nós pensarmos, ainda é recente, 6 anos atrás, veio a Lei Complementar 150, que no seu artigo 34, inciso 4º, tratou da obrigatoriedade do pagamento do FGTS para os empregados, para as empregadas domésticas. Isso foi um avanço muito importante. E a forma de pagamento de FGTS para o empregado doméstico também é diferente para os demais empregados. O empregado doméstico ele vai receber 8% do FGTS e mais um acréscimo de 3,2% no mês. Mas por que isso? Porque, diferentemente dos outros trabalhadores, o empregado doméstico, quando é demitido, ele não vai ter direito àquela multa de 40% que nós falamos de FGTS. Então, esse adicional de 3,2% é como se houvesse um adiantamento dessa indenização futura. Então, na verdade, somando o total de FGTS que é de direito do empregado doméstico, vai chegar então a 11,2%. E para fechar essa pergunta, Michael, é importante dizer que o FGTS ele só vai incidir em cima das verbas trabalhistas de natureza salarial. Por exemplo, 13º salário, insalubridade, adicional de periculosidade, horas extras. O FGTS ele não vai incidir, ou seja, não vai mudar o valor do FGTS se nós falarmos em verbas de caráter indenizatório. Por exemplo, diárias, custo de diárias, o Vale Transporte, o PLR, que é a participação de lucros e resultados. Nessas verbas não vai incidir o FGTS, tá legal? Tudo bem, Dr. Victor. E como conferir, se os depósitos estão sendo feitos? Isso é muito importante. É importante o trabalhador, a trabalhadora estar atento à sua conta, ao seu extrato do FGTS. E hoje é muito simples se fazer isso. Através de um aparelho celular, você abaixa lá o aplicativo FGTS, faz o download desse aplicativo em qualquer smartphone, realiza ali um breve cadastro, desenvolve um login com o seu CPF e ali é possível você conferir o seu extrato, se mensalmente a empresa que você está trabalhando está depositando corretamente o FGTS. Há também a possibilidade de você receber um SMS, que é aquela mensagem de texto. Toda vez que é depositado na sua conta o valor, chega lá uma mensagem no seu celular dizendo o valor que foi depositado e o dia. Não é uma prática tão comum, mas é possível também conseguir isso através dos correios, onde você pede um extrato de FGTS que a cada 2 meses é enviado para a residência do trabalhador. Se não tem celular, não quer usar o correio, é possível também pelo site da Caixa Econômica Federal, enfim, obter informações do seu extrato. Mas é muito importante o trabalhador, a trabalhadora estar atento ao seu extrato de FGTS, porque uma hora vai precisar, é preciso que tenha o dinheiro lá na conta devidamente depositado. E Dr. Victor, caso o empregador não esteja depositando, o que a pessoa deve fazer? Olha, Michael, é uma situação delicada e eu confesso para você que é também uma situação mais comum do que nós imaginamos. Até por não se tratar de uma conta bancária, vamos dizer assim, de uso mais contínuo da pessoa, o trabalhador, a trabalhadora acaba deixando a conta do FGTS de lado e não fica fazendo a conferência, não fica olhando o extrato, tá? Às vezes assina lá o recibo de pagamento no final do mês da empresa, constando o FGTS, mas não confere se aquele valor foi efetivamente pago, foi depositado na conta do trabalhador, da trabalhadora. O primeiro ponto que eu chamo a atenção é o trabalhador tentar perceber se esse não pagamento é uma má intenção da empresa ou não. Se tem um bom relacionamento na empresa, se nunca houve problema, eu acho que o primeiro passo a ser dado é procurar a empresa e informá-la, olha, minha conta de FGTS consta que nos meses tal e tal não foram depositados, está acontecendo alguma coisa?
Isso seria o mais comum, né? O diálogo, para evitar qualquer tipo de constrangimento ou qualquer tipo de problema entre o trabalhador e a empresa. Contudo, se o trabalhador já de antemão perceber que o não pagamento do FGTS é por má fé da empresa, ela realmente não quer pagar, aí ela tem alguns caminhos a serem seguidos. Pode fazer a denúncia dessa empresa junto à Delegacia Regional do Trabalho, ou pode fazer a denúncia direto no Ministério do Trabalho, e mais, procurar a Justiça do Trabalho, entrar com uma reclamação trabalhista para que obrigue a empresa a fazer os pagamentos devidos, corrigidos monetariamente. Bom, é isso aí. Agora eu acho que a pergunta que todo mundo queria também, né? Que bate, acho que a dúvida na cabeça de muita gente. Quando que eu posso sacar o FGTS? Essa pergunta ela é muito importante, né? A resposta dessa pergunta, ela está na Lei 8.036 de 1990, lá no artigo 20. Convido aí as pessoas interessadas a dar uma olhadinha nesse artigo, porque são várias as situações em que pode sacar o FGTS. Muitas pessoas têm em mente a possibilidade do saque apenas quando o trabalhador é demitido, ou então quando vai fazer um financiamento de uma casa, né? Eu vou usar meu FGTS para quitar um imóvel, enfim. Na verdade, não. São muito mais situações que a lei permite o saque do FGTS. Claro que não tem como eu passar aqui todas as situações agora, porque demandaria um tempo maior, mas eu separei algumas importantes para que o trabalhador possa se interessar e dê uma olhadinha na Lei 8.036, no artigo 20. Veja bem, nós sabemos que o FGTS ele pode ser sacado na dispensa sem justa causa. Quando eu peço demissão, não, mas quando eu sou demitido, sim. Inclusive na rescisão indireta. O que é a rescisão indireta? Quando há uma justa causa por parte do empregador, ou seja, o empregador cometeu algum ato de indisciplina muito grave contra o trabalhador e ele conseguiu na justiça a comprovação da justa causa a seu favor. Há possibilidade também de culpa recíproca, ou seja, a rescisão do contrato de trabalho se deu por culpa tanto do trabalhador quanto também da empresa. E também algo que foi muito utilizado durante a pandemia, ao qual possibilitava o saque do FGTS considerando a força maior. Algumas decisões entenderam que a pandemia se tratava de uma força maior, ou seja, força além humana, né? Não tinha como a gente evitar a pandemia, ela trouxe como consequência muitos prejuízos aos trabalhadores e por essa razão algumas decisões deferiram, aí deram favoráveis o pedido para que o trabalhador pudesse sacar seu FGTS, outras indeferiram esse pedido. Há possibilidade também de sacar o FGTS quando existe a extinção da empresa que eu trabalho. Olha, minha empresa vai fechar, não vai existir mais. Ou o estabelecimento que eu trabalho nessa cidade vai fechar, só vai existir lá no estado tal e eu não vou ser transferido para lá. Nesse caso, também é possível fazer o saque do FGTS, desde que haja uma declaração da própria empresa comprovando esse fechamento, tá bom? Uma outra regra, o FGTS ele pode ser sacado quando o trabalhador se aposenta. Ele não vai mais prestar serviço, ele se aposentou, ele pode sacar o FGTS. Um outro momento de saque do FGTS é no falecimento do trabalhador. Ele está lá trabalhando, tem um contrato de trabalho vigente, vem a falecer, aquilo que já foi depositado na sua conta vinculada será transferido aos seus dependentes, herdeiros, sucessores, que poderão sacar o FGTS daquele trabalhador falecido. Agora, a situação mais comum que as pessoas sabem, né? Você pode já usar o seu FGTS para pagamento de prestações decorrentes de financiamento habitacional ou até mesmo para pagamento total ou parcial de aquisição de casa própria. Então, é muito comum as pessoas usarem o FGTS para esses fins. O trabalhador que foi dispensado há mais de 3 anos e durante esses 3 anos não teve mais recebimento de FGTS, ele poderá sacar a totalidade também do valor na sua conta vinculada. Às vezes ele se tornou autônomo ou está trabalhando na informalidade, não teve mais contrato de trabalho nos últimos 3 anos, ele poderá então sacar a totalidade do FGTS, tá bom? Uma coisa importante também, o trabalhador ou qualquer um dos seus dependentes que estiver contendo o vírus do HIV, né? As pessoas que têm HIV na família, que são seu dependente ou o próprio trabalhador, também poderá sacar o FGTS. Isso também serve para aqueles trabalhadores que estão numa doença tão avançada,
no caso de estágio terminal, por exemplo. A pessoa está num momento muito difícil, é um quadro quase que irreversível, também a possibilidade da família, junto desse trabalhador, nas condições que ele tem, requerer o FGTS, tá bom? Outras situações aqui, só para fechar, pessoas acima de 70 anos de idade que tenham dinheiro na conta vinculada do FGTS também podem sacar. E, por fim, aqueles trabalhadores que possuem uma deficiência. Por exemplo, aquele trabalhador que necessita colocar uma prótese ou uma órtese, né, por decorrência de algum acidente, por decorrência de alguma impossibilidade, que prejudica sua acessibilidade e inclusão social, também tem direito a sacar o FGTS na totalidade. Mas lembro aqui, Michael, tem outras várias situações que o artigo traz, vale a pena, quem tiver interesse, dá uma olhadinha na lei 8.036, no artigo 20, para saber mais sobre essas situações em que o FGTS possa ser sacado. Bom, é isso aí, gente. Então, para você que curtiu aí juntinho com a gente aí, né, já deixo agora agradecendo aí o Dr. Victor Carnevale mais uma vez por abordar assuntos tão importantes aí pra gente, né? Ele que é formado aqui em advogado, bacharel em Direito pela Faculdade de São Luís de Jaboticabal, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário pela PUC de Belo Horizonte, Minas Gerais, cursou matérias de Processo Civil, Contratos e Direitos de Família pela Fundação Getúlio Vargas e Direito Civil pela Prime Cursos. Bom, Dr. Victor Carnevale, mais uma vez aí a gente agradece aqui, a gente aqui da Rádio Caminho Seguro agradece aí a sua participação.